Fala, líder! Força na mente, como sempre. Hoje vamos começar essa aula com uma pergunta-chave para você que é líder ou deseja se tornar um. Quem é o seu cliente? Quem é o nosso cliente? Quando eu faço essa pergunta, acredito que 90% de vocês pensou que o cliente é aquele que compra, consome ou é atendido pelos nossos serviços e produtos. E 10% ainda não pensou em nada. A resposta dessa pergunta é uma das coisas que os gestores custam admitir. Mas antes de entrarmos nessa questão, precisamos entender a definição de liderança e gestão. E mais para frente, teremos uma aula só sobre isso. Então, aqui serei breve, apenas para entendermos o contexto da aula. Vamos lá, então. A liderança está ligada a aspectos intangíveis, aquela parte humanizada do trabalho, que seria engajar, motivar e trabalhar em equipe, por exemplo. A gestão está relacionada com aspectos tangíveis, que se refere à gestão de pessoas, de processos, operacional, a parte financeira, entre outras. Digamos que ser líder é uma tarefa fundamental para um gestor, principalmente em relação ao seu teamwork. E também temos situações que líderes precisam atuar como grandes gestores. Mas no final das contas, não podemos misturar os dois. Líderes são líderes e gestores são gestores. Agora vamos voltar ao assunto inicial desta aula. Como tinha dito, a maioria acredita que nosso cliente é apenas o nosso consumidor. Enquanto estamos na ponta operacional, vendendo e entregando produtos e serviços, nosso maior cliente é sim o consumidor. Porém, quando nos tornamos líderes e gestores, o consumidor passa a ser apenas um dos nossos clientes e talvez não mais o importante. Vou falar as principais tarefas de um líder ou gestor. Uma parcela delas é atender o cliente, sendo o consumidor ou o comprador, denominado como cliente externo. Todas as outras tarefas são por conta do cliente interno, que podem ser solicitações da sua própria equipe e também do seu chefe. Lembrando que um líder ou gestor pode ter diversos chefes, sendo das áreas financeira, marketing, departamento pessoal, compras, a parte operacional, RH e fora tudo aquilo que o dono da empresa pedir. Então, na verdade, nosso principal cliente são nossos chefes e donos das empresas nas quais trabalhamos. Vimos então, através dos exemplos anteriores, a diferença entre o cliente interno e o cliente externo. E este é um dos segredos que mudará seus pensamentos a partir de hoje. Você, como líder e gestor, concorda que uma das principais tarefas é atender o consumidor, o cliente externo? E todas as demais são atender o seu chefe, seu líder ou até o dono da empresa, o cliente interno? Bom, então já definimos que cliente pode ser tanto o consumidor como o nosso chefe. Agora vou apresentar as atividades básicas de uma empresa. Como uma empresa funciona, por exemplo? Qualquer empresa trabalha basicamente com 3 pilares: cliente, produção, que seria produto ou serviço, produto e serviço, e vendas, lead, churn, experiência do cliente, a parte de finanças. Na janela clientes, temos nossos consumidores, e é importante identificarmos o ciclo deles, ou seja, as gerações, que são melhor idade, chamados de baby boomers, que é a geração de pessoas nascidas entre 1945 e 1964. Temos a geração X, que são pessoas nascidas entre 1965 e 1984. E a geração Y, conhecidos como milênios, nascidos de 1985 a 1999. E, por fim, a geração Z, chamados de centênios, e a nova geração, os nascidos a partir de 2000. E para algumas empresas ainda o tipo alfa, pessoas nascidas a partir de 2010. Em relação a essas gerações, existe uma certa neura por parte das empresas em querer entender melhor os milênios, que são a geração Y. Isso porque a maioria dos consumidores dessas empresas é dessa geração. E são extremamente disruptivos, ou seja, quebram qualquer padrão de atendimento, processo de venda, relacionamento com o cliente e até experiência desse serviço ou produto. São graduados em smartphones, realizam diversas compras online. E, além disso, são pessoas que querem experiência e não apenas consumir o produto. Consequentemente, exigem que as empresas tenham capacitação em redes e mídias sociais.
Então, por conta dessa geração, houve a necessidade da criação de um novo setor. Isso mesmo, a experiência do cliente. Dentro desse novo cenário, vale um questionamento. Em um mundo de inovações contínuas, quanto vale a experiência de um cliente? Para entender essa questão, temos que pegar como exemplo um objeto atual e reviver experiências passadas. Por exemplo, o armazenamento em nuvem. Antigamente era feito por um pendrive, que anteriormente era feito por um CD. E mais antigamente ainda, o disquete. Ou seja, a evolução de uma experiência faz com que surja um novo produto. E temos um outro exemplo, que é a junção de experiências que resulta no surgimento de um novo produto. Por exemplo, o smartphone, isso mesmo. Ele juntou a experiência da máquina de escrever, da máquina fotográfica, de um computador e até do próprio telefone. Ele juntou tudo isso e fez surgir um novo produto, que é o smartphone. Então, respondendo ao nosso novo questionamento, toda experiência só é válida se a tecnologia acompanha a tendência dos novos comportamentos. Então, encerramos o primeiro pilar, clientes. Agora, vamos para o segundo pilar, isso mesmo, segundo, que é o produto. Vamos começar organizando uma confusão que costumam fazer, a diferença entre produto e serviço. Produto é tudo aquilo que você consegue vender e chegar até o seu cliente, isso mesmo. Ele pode consumir ou utilizar. Isso inclui objetos físicos, personalidades, ideias e também os serviços. Ou seja, o serviço está dentro do produto. Lembrando que a definição de produto é entendida na ótica do cliente, no benefício do uso e não na produção da empresa. Certo? Bom, o mais importante é que a sua empresa entenda que o seu cliente realmente deseja, a ponto de melhorar o seu produto. Um ótimo exemplo é a marca Activia. Inicialmente, a empresa focava apenas em mulheres de 30 a 45 anos. Posteriormente, realizaram uma pesquisa que identificou 2 grupos de pessoas interessadas no seu produto. O grupo de mulheres de 30 a 45 anos e o grupo de pessoas interessadas em produtos relacionados à saúde. Esse novo grupo identificado, hoje em dia faz parte do carro-chefe dos produtos da Activia, que são produtos 100% relacionados ao bem-estar e à saúde. Ficou claro? Nessa aula, vimos os 2 primeiros pilares das atividades básicas das empresas, clientes e produto. Na próxima aula, veremos o terceiro, que é vendas. E se tiverem alguma dúvida, mandem aqui nos comentários, que será um prazer ajudar a todos. Beleza? Então é isso aí, força na mente, te vejo na próxima aula.